Bom dia, sou muito feliz em presente em participar de mais um Outubro Rosa aqui na Santa Casa. Eu sou Raquel, sou oncologista clínica, tenho junto comigo hoje eu sou a Ana Paula, sou do departamento jurídico. Vim participar aqui hoje para informar sobre alguns direitos da pessoa com câncer, também com relação mais específica à mulher também, né? Então, eu também estou muito feliz de estar participando desse primeiro Outubro Rosa aqui da instituição. Sou Mônica, coordenadora de sustentabilidade corporativa, e hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história e promover todo mundo se cuidar e cuidar muito bem de saúde. Então, vamos começar falando um pouquinho dos números, né, da estatística do câncer de mama. Então, a gente sabe que o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres no nosso país. A gente percebe que o número de casos novos tem aumentado anualmente. A gente tem dados de incidência para o ano de 2024 em torno de 73 mil novas mulheres diagnosticadas com câncer de mama no nosso país. Temos números de mortalidade em torno de 18 mil mulheres que perdem a vida relacionada ao câncer de mama todos os anos no nosso país. Mundialmente, mais de 2,3 milhões de mulheres diagnosticadas no mundo com essa doença, em torno de 680 mil óbitos no mundo por conta do câncer de mama. A gente sabe que é uma doença que tem acometido mulheres cada vez mais jovens. Então, a gente tem dados de que em torno de 39% das mulheres com câncer de mama têm menos de 50 anos, e em torno de 16% delas têm menos de 40 anos. Tá? E a gente sempre imaginava que isso estava relacionado a fatores genéticos, ter câncer muito cedo, mas nem sempre é assim. O que a gente percebe é que os nossos hábitos de vida têm influenciado muito nessa estatística, né? Então, a gente sabe que risco relacionado à dieta gordurosa, ao consumo de fast food, refrigerantes açucarados, comidas açucaradas, pouca atividade física, tem aumentado esse número, né, de câncer de mama no nosso país. A gente sabe que as síndromes genéticas elas correspondem mundialmente em torno de 10% dessa população que tem câncer de mama. E no Brasil a gente tem uma estatística um pouco diferente. Então a gente tem um estudo recentemente que foi apresentado que tentou catalogar mais de 1.900 mulheres com câncer de mama, fez teste genético delas e descobriu que em torno de 19% delas têm alterações genéticas que predispõem a população mundial. Como que a gente deve fazer o rastreamento dessas pacientes, então? Quem deve fazer exames de imagem? Quando que a gente tem que pensar que deve procurar, né, um médico? Então, por exemplo, todas as mulheres que têm pelo menos 40 anos devem fazer sua mamografia pelo menos anualmente. Todas, sem exceção. Porém, existe uma população de risco, por exemplo, as pacientes conhecidamente portadoras de algumas síndromes genéticas, por exemplo, mutação no GPRCA, que provavelmente muitas pessoas conhecem, que é a mutação da Angelina Jolie, pacientes que têm a mutação genética no gene chamado TP53, que leva a síndrome de Li-Fraumeni, que a gente conhece muito no sul do Brasil, porque a gente tem esse número grande na população, né, no nosso país. Então, essas pacientes devem iniciar o rastreamento em torno de 20 anos com ressonância anual e as BRCA devem iniciar aos 25 anos com ressonância anual. Pacientes que têm alguma história familiar, especialmente de primeiro grau, por exemplo, tenho a mãe que teve câncer de mama, você deve iniciar 10 anos antes do diagnóstico da mãe, ou no máximo aos 40 anos, né? Então, se a mãe teve aos 45, vai começar aos 35 anos. E se tiver alguma alteração na mama, por exemplo, a mama está vermelha, está doendo, tem um nódulo, está saindo alguma secreção pelo mamilo, especialmente quando é só de um dos lados, uma secreção tipo ou sanguinolenta ou transparente tipo água, você deve sim procurar ajuda, porque isso é bem característico, então a gente deve investigar se não tem câncer de mama. Normalmente quando sai, por exemplo, uma secreção leitosa, tipo leite mesmo das duas mamas, não está relacionado a câncer de mama, pode ser outras alterações benignas, até medicamentos podem causar isso. Mas a dúvida é sempre bom procurar um profissional, um mastologista, um ginecologista, para investigar. E também a gente sempre fala que é muito importante fazer o autoexame, mas o autoexame ele não deve substituir a mamografia, né? Por quê? As pacientes devem fazer o autoexame para conhecerem o seu corpo, né? Então, às vezes você está lá
está examinando a sua mama todo mês, que é o que a gente indica, pelo menos uma vez por mês, examinar aí na frente do espelho, ver se não tem uma retração, uma vermelhidão, um nódulo visível, palpável. E se você identificar alguma coisa, você acabou de fazer a sua mamografia faz 6 meses, por exemplo, mas aí você foi lá e identificou um nódulo, você não vai esperar mais 6 meses até da época da sua mamografia para ir procurar ajuda. Você já vai procurar nesse momento, né? Porque existem tumores que a gente chama tumores de intervalo. O que são esses tumores? São tumores que aparecem entre uma mamografia e outra. E aí é importante, são tumores normalmente de pacientes mais jovens, que crescem rápido. E aí é importante você, nesse momento, já ir procurar uma ajuda. Gostaria de saber como que foi o seu caso, como que foi o diagnóstico, como que foi o seu tratamento. Você pode compartilhar com a gente? Com certeza. Então, assim, eu descobri o meu primeiro câncer de mama, eu tinha 30 anos, e foi através do autoexame. Né? Eu senti um nódulozinho e aí fui investigando. Né? Então, eu fiz todo esse exame, procurei o médico, comecei a fazer exames, né? Foi bem conturbado a época, foi um grande susto. Mas eu estava num momento que eu estava super ativa, eu estava me alimentando bem, então eu fazia, desde os meus 22 anos eu fui super ativa, cuidei muito da alimentação e aos 30 anos eu me deparo com câncer de mama. Né? Então isso para mim foi um impacto muito grande. E aí eu vou fazendo links, que não é só a questão do câncer de mama, a gente tem que se prevenir, né? Cuidar bem da nossa saúde. Então, aos 30 anos eu tinha grandes sonhos, isso eu deixo para todo mundo também fazer essa listinha dos sonhos, né? O que você quer para a sua vida? Eu estou cuidando da minha vida? Eu estou dando atenção plena para a minha vida? Será que a minha vida é o quê? Trabalhar e pagar boleto? O que a gente pode ter a mais? Quais são os meus sonhos? Porque, diante de qualquer situação, quando a gente tem sonhos grandes, a gente continua a batalha, a gente vai para cima. Né? Então, aos 30 anos, eu tive eu descobri, né? E comecei a fazer o tratamento. Várias pessoas, eu já trabalhava com saúde e bem-estar na época, né? E aí isso me ajudou bastante também, porque eu tinha pessoas ao meu redor que estavam cuidando de mim, que estavam dando atenção para mim também, né? E antes disso, também coincidência ou não, né? 1 ano antes eu tinha cortado meu cabelo para doar para uma pessoa que estava fazendo um tratamento oncológico, né? Para fazer peruca. Então eu tinha cabelo bem comprido, eu cortei 1 ano antes e doei para ela. E aí no ano seguinte eu descobri que eu ia passar pelo mesmo tratamento. Então, são cada coisa que vai acontecendo, a gente fala que nada é por acaso. Né? A gente é preparado para isso. Realmente, cair o cabelo, perder o cabelo impacta muito. Não foi para mim que impactou, mas as pessoas tiverem esse cabelo, elas te veem como você doente. Só que a gente não está todo momento se vendo no espelho, mas as pessoas estão vendo e todo mundo já te trata diferente. Né? Mas eu não deixei isso me abalar, sempre fui para cima, me mantive ativa, não parei de trabalhar em momento nenhum. Lógico, né? Respeitando o meu corpo, respeitando a minha condição. Claro, cada situação é uma situação, cada tratamento é individualizado, cada pessoa tem a sua rotina. Né? Então, isso me ajudou. Eu já ser ativa, já cuidar da minha saúde, isso ajudou bastante eu passar de uma forma mais leve. Algo que me ajudou bastante também, que bem na época, tinha essas pessoas de contato, né? E aí eu fui conversar com uma pessoa que já tinha passado por isso. E aí ajudou bastante, que é o que a gente fala bastante, né, até na qualidade, a questão da jornada do paciente, a questão da nossa jornada. E aí a questão que eu falei dos sonhos para vocês também. Então eu sentei com uma pessoa que passou por todo o tratamento e ela sentou e conversou comigo. Ela falou, olha, a minha história foi essa, então eu descobri assim, eu continuei cuidando da minha saúde, para mim foi assim. Eu me mantive, que nem eu falei, eu me mantive ativa, então eu procurava sempre ter uma rotina. Né? Então eu acordava de manhã, eu tomava meu café, eu ia fazer atividade física, para você manter a cabeça ocupada. E ela me contar toda a história dela, como ela passou, isso então, check, né? Essa etapa eu já fui, agora a próxima. E aí nesse momento eu sempre procurei a próxima etapa. Ok, eu descobri o câncer, e agora, doutora, o que eu faço? Agora a gente vai iniciar um tratamento. E aí foi indo, né? Cada etapa. Foi mais ou menos 6 meses, né, que durou toda essa etapa, passei por cirurgia também. E depois, né, o que a gente faz? Isso a gente é muito cobrada também. Que daí todo mundo quer ajudar e fala assim, tá bom, você terminou o teu tratamento, o que você vai fazer agora? Você vai ficar em casa, você vai trabalhar, tá na hora de fazer alguma coisa, né? Então daí essa parte a gente tem que respeitar cada um também, né, e saber ouvir.
Então, essa questão de conversar com alguém que já passou, ter essa jornada, facilita um pouquinho, acalma a gente, né? Porque a gente quer saber, e agora, o que eu vou fazer? Né? Sim, há uma vida depois do tratamento, a gente continua, né? E também a questão de ter aliados. Quem são os seus aliados hoje? Quem são os seus colegas hoje? Quem é o seu círculo de influência? É o pessoal que vai sexta-feira tomar um shopping? É o pessoal que vai na academia? Não estou falando que é certo e que é errado, mas será que a gente pode melhorar? Será que a gente pode ter um grupinho aqui na Santa Casa que se reúne no final de semana para fazer uma caminhada? Para ter uma conexão? Para ter um bem-estar, se sentir bem? Ter aquele momento para a gente parar, respirar. Agora é o meu momento, né? Vamos relaxar, vamos tentar ter esse momento de equilíbrio, né? A gente não está aqui só para trabalhar, né? A gente tem pessoas maravilhosas. Isso me ajudou muito também quando eu estava trabalhando na Santa Casa, porque a gente tem colegas maravilhosos, né? A gente fica mais tempo aqui do que em casa. Vamos valorizar isso, né? Estamos juntos. Então, ter aliados é muito bom, né? Então, pessoas aliadas, nutrição. O que eu estou comendo? Estou comendo gordura, é comida para o câncer, né, doutora? Será que estou comendo só gordura? Não preciso parar totalmente de comer gordura, mas eu vou procurar ter um equilíbrio, né? Vamos cuidar da única casa que a gente tem, que é o nosso corpo, né? E também, quando eu descobri, eu fui atrás de literatura. Tudo que você quer aprender, você encontra em livros. Tudo, qualquer coisa. Né? Você encontra em livros, passo a passo. E aí eu fui buscar uma literatura. Tem muitas coisas na biblioteca, com fotos, com imagens, que é bem impactante. Mas eu achei o livro de um doutor que passou, ele teve câncer na cabeça, mas ele pesquisava o câncer. E aí, na falta de uma pessoa para fazer um exame, ele entrou para fazer esse exame. E ele descobriu que ele estava com câncer. Então, ele passa todos os passos assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o exame, vou fazer o tratamento, mas, paralelo a isso, o que eu posso fazer para passar por essa fase melhor, né? E aí ele falou, primeira coisa, você não vai deixar do tratamento, você vai fazer o tratamento, mas também você vai trabalhar muito com a sua mente. Principalmente a sua cabeça. Porque lembra que eu falei para vocês de sonhos? Então eu tinha sonhos grandes, eu tive que mudar tudo. E aí? Como que a gente vai fazer, né? Trabalhar a cabeça, trabalhar a mente. Meditação. Né? A gente tem que trabalhar isso. Meditação o que é? É a gente ter o nosso momento com a gente. Né? Isso ajuda bastante também. Nesse livro ele também fala de alimentos. Não é que eles combatem o câncer, mas eles ajudam mais que o outro, porque não é porque um alimento é orgânico, é natural, que ele vai te ajudar. Então tem isso também, tem esses estudos também, né? Isso tudo estou deixando de curiosidade para vocês irem atrás mesmo, né? Eu não tenho câncer, ok, mas a sua vida, para você ser mais produtivo, para você ter mais qualidade de vida, o que você tem que comer? Será que é só salgadinho? Será que é só comer alface? Né? Então, se questionem, vão atrás, experimentem. Eu vou fazer um dia sem carne. A segunda-feira sem carne, pessoal. Por quê? A Organização Mundial da Saúde já está pegando nisso, né? Vou fazer um dia que eu vou comer 5 frutas naquele dia. Experimente. Veja o que o seu corpo vai responder. E sim, no mesmo dia você vai sentir o benefício, né? Então, ter um corpo forte, né? E a mente forte também, né? Trabalhar com isso. Resiliência. Todo momento, né? Imagina, eu tive que parar. Eu estava com 30 anos, estava super ativa. Eu tinha 2 empresas, tinha muitos clientes. Eu trabalhava das 8 da manhã às 9 da noite com qualidade, respeitando os meus horários. Eu tive que parar tudo para me dedicar ao tratamento. Você não precisa parar para dedicar ao tratamento. A gente tem que fazer, né, doutora, exame de sangue uma semana antes, uma semana depois. Tem que acompanhar, tem que fazer quimioterapia. Querendo ou não, você fica... Eu falava que eu tinha minha agenda em função da médica. E aí a gente tem que pôr, né, os limites também. Tem que negociar com as médicas. Né? Para vocês terem ideia, quando eu descobri, a minha médica puxou minha orelha porque eu fazia treino funcional no Parque Barigui. E eu moro aqui perto do Hospital do Cajuru. Eu ia de bicicleta para o treino, eu fazia o treino funcional e voltava de bicicleta. Eu já estava fazendo quimioterapia. Quando que a médica me barrou? Porque a nossa imunidade baixa. Muitas vezes a gente não aparentando, ela baixa muito. E aí que é o grande risco que a gente tem que se cuidar, né?
E aí eu fui pra médica, a minha mulher estava lá embaixo, eu tava espirrando. Ela falou, por que você tá espirrando, mãe? Ah, é que ontem eu peguei chuva, eu fui andar de bicicleta, eu peguei chuva. Dela, o quê? Dela, né, a gente tem que saber dosar, né? Então, é a questão do equilíbrio, né? Então, eu me mantive ativa, mas eu sempre conversei com a minha doutora e a gente sempre chegou num bom senso lá, né? Então, a gente respeitar isso. E por que eu ia de bicicleta? Porque eu tinha muito tempo. E porque eu já estava... Um corpo em movimento que tem que estar em movimento sempre, né? E não tem nada pior para mim do que ficar parado em casa sem fazer nada. Não, tem que estar todo momento indo para cima, lógico, respeitando o nosso corpo e o nosso organismo, né? Então, aí, a resiliência. Isso não é só também com o tratamento oncológico, isso é para a vida, né? A gente não tem controle de tudo. E aí? Quando acontecer o pior, o que eu vou fazer? Eu vou parar? Eu vou continuar? Quais são os meus aliados? E aí um outro tópico que eu coloquei também, né, que seria a jornada da vida. E aí isso eu fiz muitas essas perguntas para mim, porque a gente é criado para quê? Mulheres, vamos lá. Por que a gente é criado? Lá antigamente, né, a gente estuda. Antigamente não, porque sou jovem. Então eu fui criada por qual que era a... O que a minha avó me falava? Você vai estudar, né? Era inegociável, tinha que estudar. Sempre estudei muito também, né? Então eu vou estudar. Aí depois que a gente estuda, a gente faz o quê? Casa. Pode nem falar. Você estuda, você casa, você tem filho. E aí você tem a família da Margarina lá, da Adriana, né? É sempre assim? Todo mundo quer isso. Mas a gente é treinado e condicionado a isso. Esse é o grande problema, né? Então, por isso que eu falo, para e pensa quais são os sonhos. O que eu vou fazer hoje quando eu chegar em casa depois? Tomar banho e dormir? Será que eu posso ler 2 minutinhos? 2 minutos? 5 minutos? Um podcast ali, uma coisa boa, né? Alimentar minha cabeça com coisas boas, né? Trabalhar com isso. E aí, imagine eu com câncer que eu descobri que talvez eu não pudesse ter filho. Talvez eu nem queria ter filho, mas a médica falasse, não vai, talvez você não possa ter, é um impacto muito grande. Então, assim, a gente tem que ser residente a todo momento e tem que ter a nossa jornada da vida. O que a gente quer? Eu quero chegar aos 100 anos, fazendo yoga na China. Né? O que a gente quer? A gente quer conforto. A gente não quer trabalhar com pagamento, a gente quer conforto. A gente mudar, né, a nossa linguagem de segurança, eu quero conforto, eu quero viver bem. Eu amo trabalhar, mas eu quero trabalhar com qualidade, não é mesmo? Então, deixa vocês... Posso falar mais? Eu falei para vocês, gente, nós ficamos 2 horas falando, né? Eu coloquei alguns tópicos e até pensando nessa questão, né? Então, sempre tem 6 coisas que são extremamente importantes para tudo que a gente vai fazer. Liste o que é os top 6 da sua vida. O que é mais importante para você? O que eu quero? O que é mais importante para mim? Primeiro, é você. Não adianta falar que é filho, que é mãe, que é família. Não, é você. Se você não está bem, você não vai conseguir ajudar os outros. Qual que é a nossa missão? Cuidar de vidas e desenvolver pessoas. E qual que é a missão de vocês, como pessoa, né? Ter bons aliados, aproveitar a vida, passa muito rápido. Não, piscar de olhos, já é Natal de novo, pessoal, o que a gente fez. Né? E está trabalhando nisso sempre, buscando sempre aproveitar melhor essa jornada que a gente tem diariamente. Né? Então eu passei por todo esse tratamento, depois eu tive uma reincidiva também, quem está aqui há mais tempo, acho que acompanhou também todo o meu processo. Eu optei por continuar trabalhando mesmo assim, porque eu tive uma mutação genética, né? Então podia ter ganhado na Mega Sena, mas não. Então passei por todo o tratamento quimioterápico de novo. É um tratamento mais alto, então ele não tem tanto efeito colateral, né? Mas o acompanhamento continua. Né? A cada 21 dias eu faço quimioterapia, né? A gente tem os desafios, e aí a gente vai descobrindo, cada corpo responde de uma forma, né, doutora? E assim, é muito exato. Eu sou engenheira, né? Então é muito exato. Você faz a quimioterapia, no meu caso, né? 3 dias depois, que é o pior. A gente fica assim, a imunidade baixa, mas que a gente não consegue nem... Você tem que ficar concentrando para conseguir falar, para não falar enrolado e aí depois disso, normal. E aí é muito medicamento também. Então eu tenho que
ter uma alimentação bem equilibrada, tem que cuidar do estômago bastante, tem que hidratar bastante. Né? E seguir a vida, né? Seguir com esse tratamento. Uma hora acaba. E a gente continua fazendo monitoramento. A cada 6 meses, né, doutora? Depois que a gente né? A gente faz e é isso. Né? A gente vai pra cima. E aí o apoio da família também é muito importante. O apoio dos colegas também é muito importante. E aí que eu falo dos aliados, né? Tem sempre os aliados. A minha história, um pouquinho da minha história é isso, né? Eu espero ter incentivado. Qualquer dúvida, sempre procure o médico. Né? A gente tem as colegas e às vezes as pessoas vêm falar comigo como se eu fosse uma grande especialista. Eu falo, gente, eu não sei. Ó, tá aqui o contato da médica, vai lá, ajuda a consulta, né? Porque cada caso é um caso. Né? O meu caso, eu descobri com o autoexame, a pessoa que contou a rotina, a jornada dela, né? Ela descobriu por causa que o cachorrinho dela deu uma patada na mama dela. E aí ficou uma manchinha. E aí ela foi no médico. E aí descobriu que estava. De repente até o próprio cachorro que ajudou, interfez, né? Para ela estar indo ir atrás desse tratamento. Né? Então, cada um tem sua história. Né? Mas a gente pode ter sim. A gente ser saudável, cuidar da saúde, não quer dizer que a gente vai ser imune. Mas a gente vai passar de uma forma mais leve. Não só qualquer doença, quanto aos desafios da vida. Né? Então esteja preparado. E eu deixo um convite para vocês. Se vocês ganhassem uma viagem 100% paga para ir para um lugar lindo, maravilhoso. Eu não sei vocês, eu gosto de praia. Então, vamos supor que eu ganhei uma viagem para ir para o Havaí. Tudo pago. Para ficar 30 dias no Havaí. Só aproveitando, só curtindo. Só que para isso, eu teria que fazer uma longa caminhada. E aí? Uma longa caminhada de 40 quilômetros. Eu tenho que estar preparado. E vocês estão preparados? Se amanhã vocês ganharem alguma coisa assim, será que vocês dão conta? E não é só corpo, é a mente, gente. Então se preparem para esse prêmio maravilhoso. Estejam sempre preparados. Excelente. Muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência. A gente vai deixar para o final as perguntas, então eu vou tentar falar um pouquinho agora então, dos fatores de proteção, algumas novidades em relação ao tratamento, depois a doutora Ana vai falar do direito dos pacientes e a gente vai abrir para perguntas, pode ser? Beleza, então não esqueça essas perguntas. Então eu vou utilizar de gancho, agora vou falar um pouquinho sobre os fatores de proteção. Eu gostaria de iniciar falando sobre o papel da atividade física nas pacientes com câncer de mama. Então a gente sabe que tem muitos estudos que indicam que se a mulher que faz atividade física pelo menos 160 minutos por semana tem um risco reduzido de ter câncer de mama. E também as pacientes que estão em acompanhamento pós-tratamento, elas também têm uma redução de risco de recidiva da doença, ou quando a doença recidiva é uma doença menos agressiva, se ela faz a sua atividade física regularmente, né? Mas eu queria trazer para vocês de novidade um estudo que foi apresentado há cerca de um mês no Congresso Europeu de Oncologia, que é um estudo que comparou 3 grupos, todas as pacientes tinham câncer de mama e estavam fazendo quimioterapia. Essas pacientes foram divididas em pacientes que faziam quimioterapia mais atividade física aeróbica, funcional, outro grupo fazia atividade física de força, tipo academia, e outro grupo fazia quimioterapia sem fazer atividade física, que era o grupo controle. Essas 3 pacientes foram acompanhadas 1, 2 e 5 anos. Então hoje a gente tem dados de 5 anos que comparou esses 3 grupos de pacientes e separou em basicamente 2 grupos, as que fizeram atividade física e as que não fizeram. Então o que a gente percebeu? Paciente que faz atividade física durante o tratamento de quimioterapia, sim gente, quimioterapia você pode e deve fazer atividade física regular. Essa história de que não deve, tem que fazer sim. A gente percebeu nesse estudo que as pacientes que fazem atividade física têm menos fadiga, têm melhor qualidade de vida e num gráfico muito importante a gente percebeu nesse estudo que elas vivem mais, têm melhor sobrevida global e a doença recidiva menos. Tá? Então, assim, a gente tem a prova de que deve-se sim fazer atividade física durante o tratamento oncológico. Claro que
tem algumas pacientes que a gente deve tomar uma atenção, por exemplo, uma paciente que tem um câncer de mama com metástase óssea, deve conversar com o seu médico quais os melhores exercícios, deve evitar exercício de força, por conta de risco de fazer uma fratura óssea. Então, assim, tem que conversar com o seu oncologista, mas deve-se sim tentar fazer atividade física regular, isso é muito importante. E aí a gente tem conversado muito na oncologia o quanto que nós, oncologistas, podemos influenciar positivamente as pacientes ou também negativamente. Então a gente tem estudos um pouco mais antigos até, que mostram quanto que o oncologista pode influenciar nisso, né? Então assim, o seu oncologista te dá exemplo de atividade física regular. Eu falo isso porque eu sou entusiasta de atividade física, então meus pacientes sabem que eu estou toda hora falando, vamos fazer atividade física. E tem gente aqui, eu sei que é minha paciente, que, por favor, me ajude, né? Quer dar o seu depoimento, Gessiara? Meu nome é Gessiara, sou farmacêutica clínica. Em 2022 eu fiz um autoexame e descobri um nódulozinho, ou seja, fui fazer todo o processo com a médico e tudo. E em 14 de julho de 2022 eu fui diagnosticada com câncer de mama. E nisso encontrei a doutora Raquel, que ela me acompanha desde então. E assim, meninas, façam um autoexame, toquem no seu corpo, é muito importante nós mulheres olhar o nosso corpo, o nosso peso, e é só a gente que pode cuidar dele. Então, fiz químio, fiz cirurgia, fiz rádio, fiz todo o processo, e a doutora Raquel me acompanhou em tudo. E a doutora Raquel, assim, ela incentivou a fazer atividade física, tanto que ontem eu participei de uma corrida de 10 km, fui até o fim, cheguei no fim, chorei um monte, porque eu lembrei de tudo que eu passei, mas fiz os 10 km. Então, é muito importante a atividade física, sabe? Eu faço yoga, faço tudo. Tinha dias que eu não estava legal, mas eu tirava um momento para dormir, ficar relaxada, mas pratiquei atividade física. E a doutora Raquel, assim, ela é bem sensitiva, até ela está me convidando para pegar um tênis por aí, vamos ver. Qualquer hora eu toco, vamos lá. Mas façam um exame, é muito importante. Tem mulheres que eu converso que elas não se tocam, e a gente tem o nosso corpo, entendeu? Coloque a mão dele, faça, olhe, vamos no médico, diga, daqui a pouco coisas diferentes, vamos no médico. Qualquer coisa que estiver em dúvida, estou à disposição para conversar com vocês. Obrigada. Existem também outros fatores de proteção para o câncer de mama, né? Então, a gente sabe que uma dieta muito gordurosa, açucarada, ela pode se interferir negativamente, aumentar o nosso risco. Uma dieta mais saudável, sim, rica em fibras, então legumes, frutas, verduras, de preferência que não tenha agrotóxicos, se a gente tiver acesso a alimentos orgânicos, porque o agrotóxico a gente sabe que vai ter um papel de modificação do nosso DNA, né? Vai levar algumas mutações, alterações que predispõem também ao câncer. Então, se a gente tiver acesso a alimentos orgânicos, sim, a gente deve preferir, né? Então, a atividade física está muito relacionada, evitar terapias de reposição hormonal, especialmente anticoncepcional oral também acima de 10 anos, de uso hormonais. Isso não é para todo mundo sair desesperado e trocar o seu método, mas assim, avaliar caso a caso, preferir um método não hormonal, né? Para a gente evitar. E síndromes genéticas, a gente sempre fala que genética não é um destino, então você ter uma alteração genética não vai dizer que você de fato terá um câncer de mama, tá? Então eu sempre tento linkar isso como se você tivesse um interruptor. Então você tem a síndrome genética, é o seu interruptor, e o nosso estilo de vida que vai levar a gente a ligar ele ou não, tá? Então a gente tem que pensar nisso, que genética não é destino. Você ter uma alteração genética conhecida é muito importante para você ir atrás, fazer os exames e fazer toda a prevenção. Às vezes a gente vai indicar algumas cirurgias redutoras de risco, né? Então, dependendo da síndrome genética, a gente vai indicar alguns exames personalizados de rastreamento e até uma terapia personalizada para quem tem uma alteração genética, né? E eu gostaria de trazer algumas novidades também em relação aos pacientes que já têm câncer de mama, tá? Então, eu vou encerrar falando de um tratamento que eu selecionei para vocês, que eu acho que na oncologia mamária tem se comentado muito, que são novas drogas chamadas ADCs. Então, os ADCs são drogas que são anticorpo-droga conjugada, ou seja, a gente conjuga uma droga, que é um anticorpo, junto com uma quimioterapia, eles se ligam através do payload, entram dentro da célula tumoral e só lá dentro eles abrem
E aí que vai causar a destruição do tumor através do núcleo do tumor. Então, são drogas novas, são drogas-alvo. E um exemplo que a gente tem é o trastuzumab deruxtecan, também chamado de Enhertu, tá? Então, são drogas que você consegue entrar dentro da célula tumoral, liberar lá dentro o princípio ativo. Com isso, a gente vai ter menos efeito colateral e, claro, que o tratamento vai ser muito mais efetivo, porque você vai direto no alvo, né? Então, a gente tem essa opção hoje no Brasil, a gente tem disponível, especialmente para os pacientes que estão no sistema, não no Sistema Único de Saúde, mas no sistema dos planos de saúde, né? A gente tem algumas indicações. Inicialmente, por exemplo, o Enhertu ele veio para indicação de pacientes com câncer de mama HER2 positivo, tem em torno de 25 a 30% das pacientes, são pacientes multitratadas, a indicação. E hoje a gente até se questiona, né? Será que a gente tem em torno de 30% das pacientes que elas vão, já estão tratando há muitos anos e a doença não tem evidência de doença, então a gente está se questionando na oncologia entre nós, assim, será que achamos a cura do câncer, né, mamário? Porque a gente sempre tinha aquela ideia que o paciente com câncer de mama, metastático, a gente vai fazer um tratamento crônico de manutenção, mas se a gente parar o tratamento, a doença pode voltar. Então hoje a gente tem essa carta na manga, que são os ADCs, e aí a gente tem se questionado, né, se de fato a gente está chegando à cura do câncer mamário. Queria abrir também alguns comentários em relação aos pacientes oncológicos e os seus direitos. Então, queria pedir para a doutora Ana nos explicar um pouquinho dos direitos dos pacientes oncológicos. Bom, gente, antes de entrar nesse tópico, acho que reforçar isso é muito importante. O autoexame, deixar isso, fazer uma busca preventiva da doença, porque depois que ela vem, o processo é muito mais doloroso, muito mais difícil, não é impossível. Mas se a gente tem como minimizar isso, tem como, talvez até evitar, não deixe isso para depois. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, a gente tem família, vem trabalhar, sai do trabalho, tem uma outra jornada em casa, tem que deixar a casa em ordem, tem que cuidar de filho, tem que cuidar às vezes dos pais ainda, né? Então, a nossa jornada, ela é muito complicada, ela é muito desgastante e a gente sempre, involuntariamente, a gente sempre vai deixando alguns assuntos importantes para depois, para quando eu tiver tempo, só que a gente nunca tem tempo, né? Então, vamos aproveitar enquanto a gente tem condições de tentar minimizar tudo isso, para que caso aconteça, está todo mundo aqui sujeito a isso, mas caso aconteça, esse processo seja o mais tranquilo, o menos doloroso possível, né? O impacto da notícia, do diagnóstico do câncer não é fácil, né? Eu me emociono porque eu tive um caso na família, não de câncer de mama, mas meu pai teve... Enfim, ter entrado nesse assunto, gente, desculpa. Mas o impacto da notícia, ele é muito pesado. Então ninguém está preparado. Embora todo mundo saiba que pode acontecer, quando a notícia vem, o impacto é muito forte. Então a pessoa já está sofrendo e ela tem que ver as pessoas à volta dela, a família à volta ali sofrendo também. Então eu digo que é uma doença que atinge todo mundo. Fica todo mundo um pouco doente, a pessoa que está com câncer e os familiares. Porque abalo psicológico é muito difícil, né? É um pensamento ruim, mas é inevitável quando a gente recebe o diagnóstico, né, de alguém da família ou a própria pessoa, pensar que é o fim da vida que está chegando. E graças à ciência, à medicina avançada, isso está mudando, né? A gente não vê mais o fim da vida como a gente via antes, né? Então não é uma sentença de morte. E o câncer de mama, gente, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de tratamento efetivo, até da cura, né, doutora? Estou falando com besteira, você me corrija. Né? Quanto mais cedo, menos tratamento, maior chance de cura. Né? Então, um dado que a gente tem, assim, por exemplo, nos países desenvolvidos, e esse dado é bem concreto, a gente sabe que os pacientes diagnosticam a doença mais cedo. E lá, 90% das pacientes em 5 anos estão vivas. Nos países em desenvolvimento, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que as doenças, o câncer de mama é diagnosticado de uma forma mais avançada. 30% já com metástase, inclusive, e em 5 anos apenas 60% estão vivas. Então, a gente tem esse dado concreto de que quanto mais cedo você diagnosticar, mais você vai conseguir curar.
Então, gente, aproveitem esse momento, absorvam essas informações, os depoimentos das pessoas que passaram por isso e estão aqui contando essa história pra gente. Então, não deixe. Isso, assim, disseminem essas informações, né? Para as irmãs, para as amigas, para os colegas de trabalho que não estão podendo estar aqui nesse momento. Enfim, passa essa orientação porque ela vai ser válida para todo mundo. Tá? Então, agora entrando mais na questão jurídica do negócio, esse momento do diagnóstico da doença, esse momento, ele é muito pesado, como a gente falou aqui agora, mas existem outras questões que são mais burocráticas que a gente também acaba deixando de lado, mas elas são muito importantes. Eu trouxe uma colinha aqui, que são alguns pontos, para não esquecer de nada. Tá? Então, assim, a pessoa que está trabalhando é diagnosticada com câncer. Ela tem garantida a estabilidade. Então, enquanto ela estiver fazendo o tratamento de câncer, ela não pode perder. Muito obrigada. Então, ela não pode ser desligada da empresa. Então, ela tem garantida essa estabilidade. A pessoa que é diagnosticada com câncer tem assistência integral à saúde, tá? Então, todas as mulheres, não só mulheres, né, mas enfim, todas as pessoas diagnosticadas com câncer, elas têm direito por meio do SUS e por plano de saúde também, o atendimento amplo, tá? Desde exames, o tratamento em si, medicamentos, cirurgias, então tudo isso, o SUS e planos de saúde são obrigados a dar essa cobertura. Então, isso é importante que todos saibam, tá? Sobre o início do tratamento. Então, quando a pessoa está com a suspeita, a mulher está com a suspeita do câncer de mama, ela tem direito à realização dos exames necessários para confirmação dessa doença em até 30 dias, tá? E confirmado o diagnóstico, o tratamento tem que se iniciar no prazo máximo de 60 dias, né, de acordo com a orientação médica. Então, são pontos importantíssimos aqui. São prazos importantes, porque é uma corrida contra o tempo, né? Tem o diagnóstico ou a suspeita, vai atrás do profissional, que quanto antes as medidas forem adotadas, melhores os resultados, tá? Agora um pouquinho aqui antes do diagnóstico, tá? Todo trabalhador tem direito à ausência no trabalho para realizar exames preventivos. Então, até 3 dias a cada 12 meses ele pode se ausentar do trabalho para a realização desses exames, para buscar um diagnóstico, né? Se eventualmente acaba tendo um diagnóstico não muito agradável, né? Acaba descobrindo que tem a doença, já se inicia esse tratamento de imediato, tá? Voltando aqui para os casos de câncer de mama, tá? As mulheres com câncer de mama, elas têm o direito de fazer todo o tratamento e fazer a reconstrução da mama, tá? Parece uma questão estética, não é só uma questão estética, mas é uma questão de continuidade da vida, de retomar o corpo na forma como ele era antes da doença. E isso auxilia muito no tratamento. Então, a pessoa que acaba perdendo a mama em decorrência dessa doença tem direito à reconstrução da mama, tá? Tanto o SUS quanto o plano de saúde. Outro ponto é que as pessoas com câncer, elas têm direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria ou pensão, tá? Então, essa isenção ela é aplicável mesmo que a doença tenha sido identificada, né, diagnosticada, após a concessão do benefício. Mas eu descobri a doença agora e eu já pagava esse imposto. A partir daquele momento, você consegue essa isenção, tá? Saque do FGTS, tá? Havendo diagnóstico comprovado do câncer, o FGTS pode ser sacado a qualquer momento, tá? E também o PIS/PASEC para aquelas pessoas que são cadastradas no programa. Então, são questões que, né, a gente vai precisar de um conforto maior, vai precisar de medicamento, vai precisar de tratamento, às vezes tratamento com psicólogo, né? Então, você vai acabar tendo alguns outros custos ali. Então, essa busca pelo FGTS, essa liberação do FGTS, poder ser sacado, é também um benefício importante para quem está passando por esse momento. A pessoa também diagnosticada com câncer tem direito ao auxílio-doença, né, desde que esteja inscrita no regime geral de previdência social e que esteja incapacitada por mais de 15 dias. Tá? Então vai ter esse benefício, vai ter direito a esse benefício mensal. E tem também o direito à aposentadoria por invalidez.
que isso vai ser atestado por perícia a ser realizada no INSS, então é também um direito garantido às pessoas que estão passando por isso, tá? Tem direito também a atendimento prioritário, tá? E repartições públicas, ministérios, imprensa, Ministério Público, tribunais de justiça, quando você tem, né, a doença, está com câncer, você precisa ingressar com uma ação judicial, seja por qualquer motivo que seja, você tem prioridade na tramitação, tá? Então esse processo é passado à frente dos demais, tá? Para que a pessoa tenha condições de acompanhar esse processo com a prioridade que ela merece, tá? Em serviços bancários também isso tem prioridade. Um ponto importante quem tem financiamento imobiliário na Caixa Econômica, por exemplo, essas pessoas que são diagnosticadas com câncer, elas vão ter direito à quitação desse contrato, tá? Proporcionalmente à responsabilidade dela. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de financiamento lá na Caixa, financiamento imobiliário, está só no meu nome esse contrato, se eventualmente estou diagnosticada com câncer, eu apresento a documentação, levo isso para a Caixa, todo o contrato vai ser quitado 100% porque está só no meu nome. Agora, se eventualmente eu fiz um financiamento com alguém, né, com 2 pessoas, vai ser quitada 50%, que é a parte que me cabe, tá? Então, quem tem eventualmente saiba, alguém que está passando por isso, que tem financiamento imobiliário, às vezes essa informação não chega até as pessoas, né? Por mais simples que pareça, às vezes as pessoas não têm acesso. Então, se souberem de alguém que tem essa situação, pode informar isso, orientar, porque tem esse benefício da quitação do contrato, tá? E por fim, as pessoas com câncer têm direito também a descontos a meias entradas em eventos culturais, então cinema, teatro, show, que também faz parte do tratamento, esses momentos de desligar um pouco do que está passando. Então, aproveitar também essas questões, esses momentos de descontração, vão ajudar muito a passar por esse momento difícil, tá? Então, essa é a contribuição do Departamento Jurídico com relação aos direitos das pessoas com câncer. Obrigada. Então, a partir de agora, a gente fica aberto para as perguntas, essas dúvidas. Eu queria perguntar o seguinte, o patrão pode te inibir de você não estar apto a trabalhar, medicina para trabalhar? Como é que é isso? Eu já tive amigas aqui com câncer que não deixavam ela voltar ao trabalho, e elas queriam voltar, né? Então, nessa parte, como é que procede? Então, assim, eu vou dar o ponto de vista do oncologista. Então, o paciente fazendo tratamento oncológico, ele pode trabalhar, mas às vezes, a gente tenta organizar o setor que ele está trabalhando, a atividade que ele presta, em relação ao tratamento que ele está fazendo, né? Então, às vezes, você está fazendo quimioterapia, imunidade baixa, você trabalha com pacientes, que são pacientes infectados, a gente vai pedir para o paciente ser remanejado para um setor que não tenha contato com o paciente, mas ele pode continuar trabalhando se for da vontade dele. Eu gosto muito que o paciente continue trabalhando, se ele tiver condições físicas, porque eu acho que ajuda muito no mental. Tá? Então, assim, não é uma contraindicação absoluta você estar fazendo quimioterapia, estar fazendo tratamento oncológico e parar de trabalhar. Eu já fiz estágio fora do país. Por exemplo, eu fiz na Escócia e as pessoas lá, quase ninguém afasta do trabalho, mas as pessoas são remanejadas. E no Brasil, ao contrário, a grande maioria, a primeira coisa que me perguntam, quero me afastar do trabalho. Então, assim, isso é muito individual, tem que conversar com o seu oncologista, pedir opinião, talvez remanejar no trabalho e ter, assim, da equipe onde ele trabalha, essa conscientização de que o paciente também não pode continuar no trabalho que ele estava, mas que é importante ele continuar, talvez, remanejado, né? Do ponto de vista legal, vocês têm alguma coisa? O que não pode é exigir que o paciente sem condições de trabalho volte a trabalhar, né? Ao contrário. Ao contrário, mas o resto também não existe. É bem isso que a doutora falou, acho que é uma questão de conversar. Às vezes a pessoa trabalha numa área em que tem um risco muito alto ali, né? É uma área que é insalubre. Então, é um contrassenso, a pessoa está com imunidade baixa, trabalhar num local, né, que é insalubre, que vai estar contribuindo para a condição de saúde dela reduzir. Mas, ao contrário, não. Mais alguma dúvida? Gente, não fiquem com vergonha de falar.
a pergunta que você vai fazer, ela vai fazer uma pergunta que parece besta. Não é. Não existe pergunta besta aqui, gente. Sintam-se muito à vontade, estão entre amigos aqui. Acho que é o momento. Pode ser uma pergunta simples, que vocês estiverem querendo falar, fica à vontade. Toca esse comentário referente às perucas. Eu passei por uma situação com uma amiga aqui, né? E acompanhei tudo ela. Inclusive agora ela já está de volta daqui, já está na rádio. E ela, a preocupação dela inicial era cabelo. Então eu achei Nós muito temos um bom. projeto, né, o projeto Cabelo Amigo, é uma parceria, né, do HC com a instituição, né, com a Santa Casa. Então tem o formulário nas 2 salas de química, no corredor da oncologia, e a gente divulga sim. Elas têm o direito, né, a esse acesso, elas ligam, marcam o horário, elas vão até o local, elas podem escolher, né, qual peruca fica melhor. Quem tem prótese de silicone tem mais risco de ter câncer de mama ou não? A resposta é não. Houve relatos de que o processo inflamatório relacionado à prótese de silicone poderia aumentar levemente o risco de um tipo de câncer chamado linfoma de alto grau. Então tem alguns relatos, mas no geral, usar prótese de silicone não aumenta o risco de câncer de mama, do tipo mais comum, que é o carcinoma ductal. Pode fazer exame de mamografia normal? Pode e deve. Não tem problema nenhum com prótese. Você pode fazer mamografia, ressonância, ultrassom, não tem problema. O autoexame quando tem prótese é igual? É igual. A única diferença é que a mama depende se você coloca atrás ou na frente do músculo. Às vezes, se você coloca atrás, a mama fica até mais na frente, mais fácil de você identificar os nódulos, mas também tem que fazer autoexame normalmente. Doutora, existem tumores do câncer de mama que são positivos por progesterona e estrogênio. E na menopausa, aí você tem que fazer bloqueio desses exames. E na menopausa, como é que faz? Aí ela vai passar por todo esse período que é desconfortável. Eu tenho 45 anos, já vou entrar no climatério, eu perguntou, eu sei que é desconfortável, tenho minhas amigas da mesma faixa etária que estão passando por esse desconforto. E como é que a pessoa que faz esse bloqueio, tem alguma coisa para minimizar esses sintomas? Tá. Então, assim, vou começar te perguntando, vou te responder com uma pergunta. Qual é o principal fator de risco para ter câncer de mama? Ser mulher. Né? Por quê? Porque as mulheres produzem hormônio, por isso que nós mulheres temos muito mais câncer de mama do que os homens. Então, 70% dos cânceres de mama são receptor hormonal positivo, estrogênio e progesterona, só estrogênio. Então, a grande maioria vai precisar, e só pela quimioterapia já fazem um bloqueio hormonal, com todas as suas consequências, né? Então, o bloqueio hormonal leva a alteração de humor, ressecamento vaginal, alteração de libido, calorões, redução de força muscular, fadiga, cansaço e muitos outros efeitos. Tem muita coisa que a gente utiliza pontualmente para minimizar os sintomas. Para cada um a gente usa uma tarefa. Eu posso te dizer que, no geral, não podemos fazer reposição hormonal nunca mais com esses pacientes. Seria um tratamento excelente para esses sintomas, mas a gente não pode. Atividade física, na grande maioria desses sintomas, ameniza calorão, melhora a libido, melhora a pele, força muscular. Às vezes, para os calorões, a gente utiliza alguns medicamentos, por exemplo, os antidepressivos, gabapentina. A gente usa medicamentos pontualmente e evita a estimulação hormonal. Respondi? Hormônio de injetável. O que você fala sobre hormônio injetável? Por exemplo, anticoncepcional intramuscular mensal, ancestral, mensal. Assim como os anticoncepcionais orais, de hormonal, se você utilizar por longos períodos, tem relatos sim, especialmente acima de 10 anos, que ele aumenta muito o risco, 28% o risco relativo de câncer de mama. Então, assim, a gente prefere, claro que às vezes tem populações que não conseguem tomar, né, que não têm acesso, que a gente prefere, ao invés de ela ter 20 filhos, né? Então, mas assim, deve ser repensado, talvez utilizar outro método se tiver disponibilidade. Doutora, tem uma pergunta a respeito dos encaminhamentos. A paciente não tem condição de não ter um plano de saúde, ela vai lá no postinho, faz os encaminhamentos pelo SUS. Como que é esse trâmite aqui, Curitiba?
quando ela já tem o diagnóstico, não. Não, ela está investigando. Ela teve uma família, ela fez um autoexame que notou alguma coisa diferente. Sabe que eu tenho uma informação bem legal aqui de Curitiba, que eu descobri faz cerca de uma semana. Normalmente, pelo Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde recomenda que comece a fazer exames de rastreamento para câncer de mama a partir de 50 anos, certo? Em Curitiba, fiquei sabendo de uma equipe de enfermeiras, as unidades básicas de saúde, suas enfermeiras, têm autonomia para pedir a partir dos 40 anos. Legal, né? Então, Curitiba tem esse diferencial, assim, uma capital bem exemplo para o nosso país, que a partir dos 40 ela já consegue fazer mamografia, pedir ultrassom, e se tiver alterado ela já consegue fazer um encaminhamento para um serviço especializado. Identificou que é um BIRADS-4 na mamografia, precisa fazer uma biópsia, vai encaminhar para Santa Casa, vai encaminhar para outros locais para fazer a investigação e daí já seguir com o tratamento. Isso é fácil acesso? Normalmente vai no posto, o posto que encaminha, ele já passa por uma triagem da cancerologia ou da mastologia e daí já distribui, as coisas são bem rápidas normalmente. Pelo menos a nossa instituição vai rápido. Essa parte da enfermagem, né, eu faço acadêmica, e realmente é colocado para nós isso daí, porque se a gente for seguir as regras, né, vou falar hoje, do governo e tal, realmente 50 anos é muita coisa. Então, assim, quando você é enfermeiro do posto de saúde, você tem toda essa autonomia, tá, de verificar o caso, de fazer o histórico, o planejamento desse paciente e encaminhar ele sim. Tá? Inclusive, tem muitos postos também que disponibilizam, de tempos em tempos, chamar as pessoas que moram na região ali para fazer exames preventivos. Então, você é chamado, né, eles mandam uma cartinha, você vai até lá, eu mesmo já fiz, você não paga nada, e depois você marca o retorno para você ir no ginecologista já com o resultado. Doutora, entre o ultrassom e a mamografia, qual o melhor exame para que possa fazer inicialmente? Sei que todo mundo fala da questão da mamografia, mas em algumas situações falam que o ultrassom é um pouco mais eficaz. Depende. Um paciente muito jovem, especialmente com menos de 40 anos, um paciente que tenha mamas muito densas, quando a gente faz a mamografia, ela fica muito branca. Então a gente não consegue ver se tem e se não tem. E aí a gente faz um ultrassom para complementar, para avaliar se tem algum nódulo. Mas os testes, eles são complementares. A mamografia consegue identificar microcalcificações que o ultrassom não identifica. Então, assim, eles são complementares, não é melhor ou pior. Eu diria fase 1, se ficou indefinido, e daí vai vir lá no laudo BIRADS-0 na mamografia, faça um ultrassom. E o paciente que normalmente tem o BIRADS-2 ou 3 e ele se mantém dessa forma por mais de 3 anos. Agora, atualmente, né, existe alguma conduta a ser feita um pouco mais radical, no sentido de uma biópsia ou algum outro procedimento? Ou a paciente só faz esse acompanhamento em relação aos exames? Então, BIRADS-0 é aquele que eu citei, que você não conseguiu definir. O 1 e o 2, você não vai ter nenhuma lesão suspeita para você encaminhar e fazer uma investigação mais próxima. BIRADS-3, a chance de um nódulo identificado como BIRADS-3 ser um câncer de mama, 3 a 5%. Então, vai muito assim do feeling, da avaliação do paciente, dos seus riscos, do acompanhamento. Então, BIRADS-3 é bem discutível se você faz uma biópsia nesse momento. Eu sento, avalio, converso com a paciente, vejo todos os seus fatores de risco e aí eu vou definir se eu vou acompanhar essa paciente a cada 6 meses, se eu vou pedir uma ressonância para complementar, se eu já vou pedir biópsia, e eu já pedi, já cansei de BIRADS-3 diagnosticar câncer de mama, assim como tem muitos pacientes de BIRADS-3 que estão acompanhando. E BIRADS-4 normalmente a gente faz biópsia. E 5 já tem o diagnóstico, e 6 é aquela paciente que já tem o diagnóstico, fez, por exemplo, sua quimioterapia neoadjuvante antes de operar, e vai fazer uma mamografia, um ultrassom, uma ressonância antes de operar, daí vem o BIRADS-6. Doutora, eu tenho, mas o meu é benigno, só que eu acompanho todo ano. Daí eu faço todo ultrassom, todo ano, só que a gente estacionou agora. Se aumentar, eles vão fazer cirurgia, senão só estou fazendo acompanhamento todo ano. Depende assim da alteração que você encontra, a gente
gente fica acompanhando a cada 6 meses normalmente, ou às vezes se vem o BRCA2, a gente acompanha anualmente, depende do risco também do paciente, né? Se alguma síndrome genética, a gente vê a cada 6 Daí o meses. médico fala bem assim, cada vez que eu vou na médica, ele fala, você sabe que você tem o câncer, né? Eu falei, sim, você está ciente, ele fala para mim, né? Eu falei, sim. Daí é só acompanha, né? A senhora fez isso também? Sim, assim, tipo, ele não aumentou, ele está ali. Tá ali. Mas não é um câncer de mama. É o câncer de mama. Mas a senhora já tratou? Já tratou? Já ele está, tipo, estacionado. Ele não aumentou. A senhora acompanha com o mastologista? Sim, mastologista. E essa questão, doutora, de falar que a biópsia, quando o paciente tem um BIRADS 3 ou 2, é uma situação que muitas gente ouve, né, falar que assim, não vamos fazer biópsia porque a gente não vai mexer, porque se mexer ali pode aflorar, pode aumentar as células ali e fazer crescimento. Isso. Isso é um mito, né? E se você tem suspeita, faça logo essa biópsia e comece logo esse tratamento. Não existe isso de, eu mexi por isso que cresceu. Não, é porque você estava ali e você realmente estava precisando de tratamento e demorou. E ela falou 2 e 3, essa é uma dúvida muito grande para mim. 2 não tem indicação de biópsia. 2 é uma mamografia normal. 3. Só o 3 em diante. Os fatores genéticos. Quantos dias a gente se preocupa? Parentesco grau, parte materna, tem algum que é mais do que o outro? Assim, sempre me pergunto, né? Se eu não tenho histórico de câncer de mama na família, eu não vou ter câncer de mama. Não é bem assim, né? Isso é um mito. Você não precisa necessariamente ter uma história de câncer de mama na família. Às vezes você tem um pai que teve um câncer de próstata. Então, o câncer de próstata e mama estão muito ligados a uma síndrome chamada síndrome de mutação no gene BRCA, por exemplo. E aí você tem o pai e o tio que tiveram câncer de próstata, e sim, você deve procurar um mastologista para verificar se você não tem uma alteração genética. Porque a gente sempre fala, se tem algum familiar de primeiro grau com alguma história de câncer, você deve investigar se você não está dentro de uma síndrome genética hereditária de predisposição ao câncer. Normalmente, assim, se você tiver acesso, a gente falou um ginecologista ou um mastologista. Porque a maioria médica da família e eles que pedem hoje em dia os exames. E ele, Pode ser também. Ele sabe, Assim, eles sabem, né? Sabem sim. Se eles identificarem alguma alteração, eles vão encaminhar para o responsável, seja um mastologista, ou às vezes já vai para a equipe cirúrgica, ou até para a oncologia. O que a doutora acha em relação àqueles exames genéticos que até saiu na mídia em relação a uma atriz famosa, né, que ela realizou esse exame genético e aí fez a retirada da mama preventivamente. Como que é aqui no Brasil, né? Porque a gente está falando de um país que não é bem desenvolvido, né? Então, assim, hoje a gente segue a recomendação do NCCN, que é uma recomendação americana de quais as pacientes com câncer de mama que devem fazer testes genéticos. E no critério, até entre nós oncologistas, eu dou muita aula sobre essa parte genética, eu começo sempre falando quem não fazer agora. Porque os critérios são, todas as pacientes com câncer de mama com menos de 60 anos devem fazer um teste genético. Daí a gente indica hoje um painel IGS com múltiplos genes. Todas as pacientes com câncer de mama tipo negativo, independente da idade, ou se você tiver 2 ou mais familiares com histórico de câncer na família, de primeiro grau, também deve fazer um painel para a investigação de câncer genético hereditário. No Sistema Único de Saúde não temos acesso a nenhum teste genético hereditário. Nos planos de saúde a regra é muito ruim também, eu consigo fazer para pouquíssimos pacientes. Então, assim, paciente com câncer de mama com menos de 35 anos, eles vão ter a cobertura. Se você tiver mais de 2 ou mais familiares com câncer de mama, familiar de primeiro grau, então, assim, é muito difícil a gente fazer no país. O que eu estou assim, muito feliz é que os painéis hoje eles estão com um preço mais acessível. Então a gente consegue fazer um painel bom
num laboratório de referência em torno de R$1.800. A gente consegue ver múltiplos genes. Então, assim, o acesso hoje está melhor, está mais fácil, os testes saem, a gente faz ou saliva ou uma gotinha de sangue, em até 30 dias saem os resultados, mas aí a gente tem que geralmente pagar esse valor. Mas você recomendaria, por exemplo, que faz teste genético, deu lá que tem um alto potencial de câncer? Eu acho que todas as pacientes com câncer de mama devem fazer. E se você não tem câncer de mama, se tem alguém na família com história de câncer, quem tem o câncer tem que fazer uma investigação. Digamos que é o seu pai tem câncer de próstata, ele deve fazer o teste, se identificar algum gene alterado, aí toda a família de primeiro grau, os filhos, os irmãos, devem fazer o teste direcionado para a alteração que ele tem. Entendeu? Mas não assim a gente, eu não tenho ninguém na minha família e vou sair fazendo um painel. Não é bem assim. Porque aí como que a gente vai isso chegar, né? Claro, a gente pode às vezes ser também uma primeira paciente que tem uma mutação, a gente chama de novo. Mas aí a gente vai entrar todo no rastreamento, né? Vai fazer lá, se vier a mutação, por exemplo, da Angelina Jolie, que é a mutação no gene BRCA. Então ela ficou muito famosa. A Angelina Jolie nunca teve câncer de mama, mas a mãe dela teve. A mãe dela fez o teste e descobriu que tem mutação no gene BRCA1. A Angelina Jolie fez o teste e descobriu que também tem a mutação. E aí o que ela fez? Ela fez adenomastectomia bilateral, tirou as duas mamas preventivamente, tirou os 2 ovários preventivamente. Por quê? Qual era a chance dela ter câncer de mama? 85%. Qual era a chance dela ter câncer de ovário? 40%. Então ela tirou preventivamente. Mas assim, a mãe dela descobriu porque teve a doença, entendeu? O que a gente sabe hoje, que o pessoal tem feito aqueles testes Genera, não sei se vocês ouviram falar, e ele não está validado ainda, nem mundialmente, nem no Brasil, a parte multigênica. Mas ano que vem vai vir para o Brasil um painel multigênico que vai avaliar a junção de vários pequenos genes, que não são genes de penetrância tão alta, igual um BRCA, um TP53, mas que a junção disso vai nos mostrar se a gente tem um risco levemente aumentado para ter câncer de intestino, para ter câncer de mama. Então, ano que vem vai vir para o Brasil esse painel validado. Estou bem ansiosa para fazer também. Aí eu acho que a população em geral também tem que fazer. Então, resumindo, só como você tem familiar que tem câncer. Aí você pode esses genes de alta penetrância, por exemplo, BRCA1, BRCA2, ATM, SHEC2, PALB2, TP53, NF1, são genes de alta penetrância que tem um risco aumentadíssimo de ter câncer de mama, é para quem teve histórico na família. A gente sempre tenta ir por quem teve o câncer, identificar qual a alteração genética e depois ir para a família. Mais alguma dúvida, gente? Tenho minha irmã que ela tem câncer. Só que ela teve câncer de mama, daí foi para a cabeça, ela estava na mão. E ela também. Ela trabalha, age, é uma coisa, sabe, maravilhosa. 8 anos já. Viu que pode continuar 8 anos. Trabalhando, Não, e o jeitinho dela é fazer bolo, fazer de pão, sabe? Ela vai em casa da irmã, vai em casa do outro, ela não tá. É uma semelhança, mas também. Vocês vêm para ela, ela faz tratamento? Faz tratamento. Lá no doutor Rocha, lá no ela provavelmente tem feito um teste genético, se o dela der alterado, aí a senhora também tem que fazer esse mesmo teste. Para identificar, porque assim, quando você tem uma alteração genética, qual é a chance de cada, por exemplo, a mãe teve, qual é a chance do filho ter também? É 50%. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha alteração genética. Se não tiver, aí entra na rotina da população em geral. Se tiver a mutação, tem que fazer exames de rastreamento mais próximos, né? Eu cuido dela, ela fica mais em casa. Daí uma vez ela passou mal e eu internei tudo. Eu sabia tudo, né? Internei ela. Ela sempre está aqui. E sempre eu estou atendendo ela, sabe? Sempre. Não para. Gatinhas, precisamos então encerrar tudo. Depois dessa aula. Só queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada. Fico à disposição se precisar. Aproveitem o investimento que a empresa fez ano passado no El Hub, né, para a gente começar a fazer treinos em casa ou não. E vamos
ser ativos, né, pessoal? Isso mesmo. Meninas, então nós temos 2 listas. Todo mundo assinou a lista rosa para meninas a partir de 40 anos. Olha, tá lá, a partir de 40 anos. E essas são as duas, né? E a lista de presença. Passa a mão. Então tá bom. Então, você assinou. Eu desconfiei por ela estar assinando as duas. Não tem problema. Na hora a gente pergunta a idade.